Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou contar pra vocês aqui a minha história no marketing digital, tá? Toda a minha trajetória, pra vocês verem que nada é de repente, nada é do nada, nada surge assim do nada, que tudo tem um processo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi minha trajetória, mas antes disso eu peço pra você curtir e se inscrever aqui no canal, porque o YouTube tá dando mais relevância agora pra curtida, então principalmente se curte esse vídeo, mas também porque, pô, eu tô trazendo aqui o conteúdo pra te ajudar aí cada vez mais na sua caminhada, e eu só peço isso em troca de você, tá? E além disso, também o YouTube vê que você gosta desse conteúdo e te recomenda cada vez mais, além de recomendar aqui esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Então eu peço isso aí, que você curta e se inscreva aqui no canal. Mas sem mais delongas, né, vamos aqui ao vídeo. Mas antes eu quero mostrar aqui pra vocês, tá, os meus resultados nesses últimos 5 meses aí, que é quando eu voltei com foco total fazendo aqui, né, e principalmente com a estratégia de tráfego pago, que se você quer conhecer um pouco mais sobre ela, tem um aulão gratuito aqui no primeiro link da descrição para você estar assistindo aí, entendendo um pouco mais sobre essa estratégia e dessa oportunidade. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês, não para me vangloriar, mas também para mostrar para vocês que é possível e para inspirar vocês. Eu faturei mais de 10 mil reais, tá, nesses últimos 5 meses aqui, ó. Foram mais ou menos aí uns 13 mil reais, a gente coloca aí. E cara, nesses meses aqui, né, pô, foi bastante estudo, bastante foco e tudo mais. Isso aqui não foi do nada, não foi nada de repente. Vocês podem ter certeza disso, ó. Teve dias aqui que eu ganhei 600 e poucos reais no dia, ó, 672, enfim. Mas isso aqui é mais para mostrar para vocês, tá, que é possível, é muito possível. Só basta você conhecer a estratégia realmente que funciona e que vai estar te ajudando aí a conquistar isso aqui. Então é isso, mas vamos aqui agora a história. Eu já conheço o mercado, já tem um tempo, e eu gosto de separar minha história em 4 blocos. Eu conheço o mercado desde 2018 e eu vou explicar como é que era. Cara, antes, né, eu vivia, né, a minha vida e tudo mais, saindo, né, pegando o dinheiro que eu ganhava e gastando, saindo, bebendo, pra balada e etc. Eu fazia basicamente isso. Essa era a minha vida, né, como de muitos jovens por aí, né, eu tenho 22 anos, e eu comecei a perceber um pouco mais sobre essa questão de educação financeira, de dinheiro, quando eu assisti uma palestra onde eu estudava, né, para quem não sabe, eu estudei no Colégio Naval, que é da Marinha, que é a parte do ensino médio ali, de quem está se formando lá para sair oficial da Marinha. Tem a parte do Colégio Naval, que é o ensino médio, você fica lá estudando durante 3 anos, e depois você vai para a Escola Naval, que são 4 anos, que seria como ensino superior, e depois disso você se forma como oficial da Marinha. Então eu estava lá em 2018, no terceiro ano de Colégio Naval, perto de me formar, e aí eu tive uma palestra de educação financeira de um tenente, de um cara mais antigo lá, e ele explicou várias coisas, as coisas bem simples mesmo, a parte lá de renda fixa, de investimento, que poupança é uma bosta e tudo mais. Eu nunca tinha tido contato com isso, foi a primeira vez que eu tive realmente contato com educação financeira, com dinheiro, então eu gostei bastante desse assunto. E também uma outra palestra que me ajudou muito foi a do Flávio Augusto. Sim, eu tive uma palestra do Flávio Augusto em 2018, nesse mesmo local, uma palestra incrível. Eu não sabia que era o Flávio Augusto. Hoje, pô, eu conheço ele porque eu consumo muito conteúdo de empreendedorismo, né, empreendimento, essas coisas, mas eu não conhecia ele na época. E, cara, foi uma palestra absurda, porque eu consegui enxergar que tinha muitas oportunidades também fora, né. Ele também estudou, como eu, lá no Colégio Naval, só que ele saiu no terceiro ano e tudo mais, por questões disciplinares, igual ele fala, e ele mostrou toda a trajetória dele. E eu achei muito maneiro, e foi uma palestra incrível que eu tive lá, né, que me ajudou também a perceber coisas fora da Marinha. Mas, enfim, eu nunca tinha pensado em sair nem nada, não, nessa época aí. E, com isso, né, com essa questão aí da palestra financeira e tudo mais, de começar a olhar o dinheiro mesmo, eu comecei a acompanhar a Natália Arcuri. Ela estava começando, né, o canal dela de educação financeira, não sei se ela estava começando e tudo mais. Foi em 2018 mais ou menos que ela começou. Aí eu comecei a acompanhar ela e tudo mais, ver a parte lá de dinheiro, de investimento, comecei a investir, botar em prática, investir um pouquinho lá e tudo mais, e era bem legal. Só que eu assisti um vídeo dela, né, falando que a gente, para investir, a gente tinha que comentar a nossa fonte de renda. Eu, como eu era servidor público, né, ainda sou no caso, eu recebi um salário fixo, que era um salário mínimo lá, que é praticamente uma ajuda de custo que você recebe lá da Marinha e tudo mais, para você se manter, para você estar lá. E eu não ia ficar rico nem nada com isso, só investir naquele dinheiro, né, eu tinha que aumentar minha renda. E aí eu vi um vídeo dela falando de como ganhar dinheiro, formas de você ganhar renda extra, e uma dessas formas que ela colocou foi o mercado de afiliados, que era você vender produtos online e você trabalhava na internet. E eu achei muito bom, porque era algo online, então eu podia estar fazendo em paralelo, né. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre o mercado, e aí nessa época, eu lembro que foi em novembro de 2018,
eu comecei a acompanhar, né, o tio Sarva, eu acho que é o nome dele, e eu vi alguns conteúdos e tudo mais de afiliado, e eu até botei em prática, só que, pô, eu achava que só produtor, ele ganhava dinheiro e tudo mais, e aí eu acabei meio desistindo, né, eu olhei, botei em prática um pouquinho, só que eu falei, deixei isso de lado. E aí eu continuei vivendo minha vida normal, e na virada de 2018 para 2019, eu fui pra escola naval, né? Que no caso eu me formei lá no colégio, e aí fui pra escola onde eu ensino superior. E aí durante todo o ano de 2019 eu passei vivendo minha vida normalmente, porque a vida lá de primeiro ano é bem difícil e tudo mais. E aí eu continuei vivendo, né, daquele jeito, saindo e tudo mais. Pô, gastando meu dinheiro todo fim de semana, saindo indo pra balada. Cara, todo fim de semana eu ia pra balada praticamente, então era bem complicado. Mas foi assim, e até que em 2020, cara, com a pandemia, eu olhei de novo o mercado de afiliados, que foi o quê? Tinha um amigo meu que ele tava fazendo, e ele tava postando os resultados dele e tudo mais. Eu falei, caraca, aquele negócio lá que eu vi em 2018. E aí eu resolvi perguntar um pouco mais pra ele, falar, pô, Zé, tá realmente dando dinheiro, você tá realmente ganhando dinheiro? Ele falou, tô, cara, e tudo mais. Aí ele falou do curso dele lá, ele fez, eu olhei e falei, pô, maneiro. Aí eu fui lá, assisti e comprei. Foi o primeiro curso que eu comprei, né, na época, lá na primeira época, em 2018, eu não tinha comprado. E em 2020, ano passado, eu comprei meu primeiro curso. Era daqueles cursos lá de estratégia orgânica, só que, pô, não era nem um curso de estratégia orgânica decente. Era um curso que ficava ensinando a vender o próprio curso. Então era bastante complicado. Eu botei em prática algumas semanas, mas logo, acho que em 2 semanas eu parei com aquilo, falei que aqui não dá certo. Pô, tô postando resultado de outra pessoa, que nem é meu, aqui no meu story, falando pros outros. Aí eu falei que isso aqui não é legal e já fui buscar outros conteúdos. E aí eu comecei a acompanhar o Thiago Sávia. Ele fala muito sobre estratégia orgânica, Instagram e tudo mais. Eu comecei a acompanhar ele porque eu estava fazendo essa parte de estratégia orgânica. Eu queria entender um pouco mais porque o curso mesmo não ensinava nada. Aí eu comecei a acompanhar ele e tudo mais e, cara, gostei muito do conteúdo dele, até que, pô, eu fui lá e comprei o curso dele também. Então eu comprei o curso dele lá e tudo mais, do Thiago Sávia. E, cara, foi um curso sensacional, que realmente ali ensinava estratégia orgânica de um jeito decente e tudo mais. E eu comecei a botar em prática algumas coisas, só que a estratégia orgânica é bem complicado você fazer ela sozinha, né? Você fica ali produzindo conteúdo e tudo mais, e tem que chamar a pessoa, aí também se você faz sem aparecer é mais complicado ainda para você vender. Então, enfim, cara, eu botei em prática essa parte de estratégia orgânica, só que tava bastante complicado. E logo depois, ali em junho, essa época aí foi em maio, né, mais ou menos ali, foi quando eu conheci o mercado e tudo mais. Em junho, eu fazendo essa estratégia orgânica, pelo curso que eu tinha feito antes, né, aquele curso que estava ensinando a vender o próprio curso, tinha um coach lá dentro dele e ele falou, e eu acompanhava ele, né, olhava algumas coisas, e ele falou que ia fazer uma live lá e tudo mais no Zoom, alguma coisa gratuita, e ele ia ensinar algumas coisas e tudo mais. Eu resolvi acompanhar, assistir as lives, achei muito boa, aprendi coisas que eu não tinha olhado no mercado, e aí junto com ele tinha um cara que fazia Facebook Ads, e ele também ensinou lá algumas coisas de tráfego pago. Aí nesse meio tempo eles se separaram, né, tipo, eles falaram, agora a gente vai acompanhar aqui. Quem quiser ficar nessa parte de coach, nesse nicho de coach, vem comigo. E quem quiser fazer tráfego pago, vai com ele. Aí eu, beleza, vou fazer tráfego pago, né? E tudo mais, porque eu queria continuar nessa parte de afiliado. E além disso, eu poderia fazer alguma coisa ali no orgânico, como eu tava fazendo. Aí eu continuei fazendo meus negócios no orgânico e aprendendo tráfego pago com esse cara. E tipo, era tudo gratuito, não tinha nada lá de vender, ele não vendeu nada. E ele foi realmente ajudando a gente, pô, explicou várias estratégias lá de Facebook Ads. Só que, cara, nesse tempo aí, ele basicamente, ele, sei lá, ele ficou doente, alguma coisa assim, depois de um tempo, ele tava lançando o curso dele. Eu vi que ele tava querendo, basicamente, a gente também testasse com ele, né, esse lançamento desse curso dele, no tráfego pago e tudo mais. Acabou que eu fiquei acompanhando ele de junho até julho, né, ali até começo de agosto, e ele meio que sumiu depois e tudo mais, ele ficou doente, aí depois nunca mais voltou, a gente ficou meio assim, aleatório, né, a deriva, e aí, em julho, eu tentando vender esses produtos que ele fazia no Facebook Ads, só que eu não entendia nada. Agora eu entendo porque eu não vendia, porque eu trazia pessoas frias pro meu WhatsApp, tinha que ficar convertendo, era meio complicado, porque era pessoa totalmente fria, que não tinha conhecimento nenhum, e aí, depois dele ter sumido e tudo mais, eu comecei, cara, isso aqui não tá legal. E nisso daí eu continuei fazendo orgânico, tá? Eu tinha uma parte orgânica lá e tudo mais. Nesse meio tempo, de maio até final de julho ali, foi o quê? 3 meses que, cara, não tive resultado nenhum, basicamente. Eu fazia algumas vendas ali, uma outra, só que era muito difícil mesmo, eu praticamente não fazia nada de venda e tudo mais. E aí eu tava começando a pensar, cara, eu falei, eu preciso de alguma coisa automática, eu quero vender no automático, eu não quero ficar conversando com os outros para vender e tudo mais. Eu quero conseguir montar alguma coisa ali e a internet está realmente trabalhando para mim e tudo mais, e não eu ficar ali conversando com os outros. Então, vocês podem ver já que nesse meio tempo eu olhei bastante coisa, né, do mercado, aprendi bastante coisa, só que já percebo uma coisa que eu percebi que eu não tinha visto antes, foi o que? Nesse meio tempo eu não foquei em uma coisa.
eu fiquei fazendo várias coisas junto. Você viu que eu conheci, né, um curso, tudo mais, pulei para outro, aí fiz outra coisa, conheci outra pessoa e fui fazendo isso daí, pulando de galho em galho. Então, isso daí é o que acontece mais aí com as pessoas que estão começando e você não pode deixar isso acontecer com você. Tenha consciência de não ficar pulando de galho em galho. Então, é isso daí que eu queria dar para vocês. Eu quero que vocês consigam enxergar nessa minha trajetória o que acontece muito aí com as pessoas que estão começando, que pode estar acontecendo aí com você, tá começando agora. Então, esse negócio de eu não ter focado em alguma coisa só também foi bem complicado, além de estar fazendo só tráfego orgânico, só estratégia orgânica, e é bem complicado mesmo, é demorado, cara. Você tem que ficar meses ali fazendo tudo mais para você ver um resultado. Então, é bem complicado assim, né, você só fazer tráfego orgânico, tudo mais, ficar vendendo ali através de Instagram ou outra coisa do tipo. Então, essa daí foi minha trajetória até então. Aí, como eu falei, eu tava querendo já vender no automático. E aí, no começo de agosto, eu tava fazendo esse processo, né, lá com aquele cara, ele tinha assumido na época. E um amigo meu, ele me apresentou a estratégia de vídeo review. Ele falou, tô fazendo uma estratégia aqui, basicamente você fazer vídeo no YouTube e tudo mais, e você consegue tá ranqueando esses vídeos para as pessoas que estão procurando por isso, e você pode estar vendendo. Aí eu falei, caraca, maneiro. Aí eu falei, pô, isso é que eu posso estar vendendo ali, né, no automático e tudo mais. Aí, enquanto ele tinha assumido esse cara, eu comecei a fazer essa estratégia. Então, no começo de agosto, ali, na primeira quinzena, eu aprendi com ele e tudo mais, com esse meu amigo, me explicou, olhei alguns cursos lá, e aí eu fui e fiz essa estratégia. Comecei, fiz um monte de vídeo e tudo mais, e comecei a ranquear ele. Só que tem um problema, eu não tinha notebook, eu só tinha meu celular. Eu tinha aquele computador velho que tá ali atrás no chão. Acho que não dá pra olhar, mas é um computador velho que tá ali atrás e não dava pra fazer nada, tipo ranquear e tudo mais, não dava pra fazer nada disso. Então, eu tinha que gravar no meu celular e ranquear os vídeos pelo meu celular. Era uma batalha difícil, era algo muito difícil ali, mas que eu tava fazendo, porque eu queria muito resultados, cara. Eu queria muito ter meus resultados e tudo mais, queria vender e essas coisas. E eu confiei nele e aí eu vi um grande potencial na estratégia. Beleza, fiz durante esse período aí, gravei meus vídeos e nesse meio tempo eu não consegui fazer venda. Só que, o que aconteceu? Eu tava em casa até então. De maio até agosto eu fiquei em casa e tudo mais por causa da pandemia. Aí no meio de agosto eu tive que voltar lá para onde eu estudo, né? No caso, para a escola naval e tudo mais. E quando a gente voltou para lá, a gente ficou de agosto até novembro sem voltar para casa. Então foram aí 100 dias que a gente ficou lá sem voltar para casa, que a gente fica internato durante a semana. Só que a gente volta para casa no final de semana. Só que não deixaram a gente voltar para casa porque a gente ficou muito tempo em casa e tinha que botar um monte de coisa em ordem, né? Tudo mais por causa da nossa formação. Senão a gente ia perder esse ano. E aí foi bem complicado, porque como é que eu ia gravar vídeo review lá dentro? Como é que eu ia gravar um vídeo lá dentro? Tudo mais. Ainda mais que eu não fico sozinho lá. Eu não tenho meu quarto tudo mais igual tem aqui, por exemplo. Na verdade que é o quarto da minha irmã, né? Mas enfim, vocês entenderam. Eu falei, vai ficar bem complicado. Aí eu já tinha gravado vários vídeos. Aí o que eu fazia? Eu pegava um notebook emprestado do meu amigo e ficava ranqueando meus vídeos lá, fazendo lá a parte de vídeo review, certo? Eu postava os vídeos que eu já tinha feito lá e tudo mais, ficava ranqueando. E quando eu voltei pra lá, né, eu lembro que no meu primeiro dia, cara, foi no dia 13 de agosto, até aniversário do meu pai. Eu tive que voltar pra lá e aí foi quando eu fiz a minha primeira venda automática. Eu lembro que eu postei uns vídeos durante a primeira quinzena. Esses vídeos aí, no dia 13, um vídeo meu vendeu e foi muito bom. E depois disso começou a vender e tudo mais, comecei a cair vendas e desde agosto do ano passado eu vendo todos os meses. Cai venda pra mim todos os meses e toda semana também, então eu consigo vender todos os meses e toda semana desde o ano passado, desde agosto do ano passado. Enfim, mas vamos continuar aqui. Aí eu pegava esse computador do meu amigo, então você já vê, eu não ficava dando desculpa não pra não fazer. Eu ia lá, pô, pegava o computador dele emprestado, acordava mais cedo, porque ele usava durante o dia, acordava umas 4 da manhã, fazia o que eu tinha que fazer e aí ia deixando de lado e tudo mais e ia fazendo. Só que nesse meio tempo eu não consegui gravar novos vídeos e tudo mais, até que, pô, chegou em outubro eu consegui gravar um vídeo. Só que foi um vídeo sem aparecer, porque antes eu só gravava vídeo aparecendo, porque eu achava que só vídeo review, ele só vendia aparecendo. Só que aí eu testei fazer um vídeo review sem aparecer, e aí eu fiz e tudo mais. Peguei o computador dele e gravei, e fiz todo o processo lá em outubro. Beleza, guardou isso aí. E nesse meio tempo, eu tinha pegado também um outro curso lá, de uma pessoa que eu acompanhava, de vídeo review. Então esse curso aí foi muito bom pra mim, porque o que aconteceu? Eu aprendi mais algumas estratégias, e além disso, tinha um bônus de YouTube Ads dentro desse curso aí. E era o bônus de YouTube Ads do Caio Calderaro. Então foi quando eu conheci o Caio Calderaro. Pra quem não sabe, o Caio Calderaro é o dono aí do curso de tráfego pago que eu fiz, que eu recomendo pra todo mundo. Se você que também quiser olhar e ver, vocês podem ver aqui na descrição do vídeo. É um curso excelente que eu fiz aí, que me deu esses resultados aí, que eu mostrei pra vocês lá no começo. Mas enfim, não pulando a história aqui, eu conheci ele. Mas não comecei a acompanhar lá tráfego pago. Eu já tinha um negócio de ficar focado na estratégia que eu tava fazendo. Então eu falei, cara, tô fazendo vídeo review, vou continuar fazendo vídeo review. E eu fiz. Só que foi
foi passando os meses, até que novembro chegou a época que a gente pôde voltar para casa. E nesse tempo, começou as provas finais lá, e eu tava bem ferrado de nota, porque eu só ficava me concentrando aqui no estudado e tudo mais. E aí, eu tive que estudar lá pra prova, acabei que eu passei de ano, e depois disso, lá pro final de novembro, a gente entrou de férias. Só que nesse meio tempo, eu tava vendendo, em outubro, novembro, eu tava vendendo e tudo mais, e beleza. Aí chegou dezembro, eu saí totalmente do movimento. Eu saí totalmente, e eu gosto de falar que foi a minha primeira desistência, né, nesse meio tempo aí. Porque realmente eu desisti do mercado, eu saí do movimento, eu fiquei de férias. A gente, lá por onde eu estudo, né, a gente fez uma viagem indo pro sul do país. Eu conheci vários lugares, conheci Balneário Camboriú, conheci Florianópolis, conheci Curitiba, conheci São Paulo. Então, assim, fui para vários lugares, muito legal. E, cara, nesse meio tempo eu voltei àquela minha vida de sempre. Eu fiquei saindo, indo pra balada, fiquei gastando dinheiro e tudo mais, até que realmente eu fiquei muito ferrado de dinheiro. Então, assim, eu em dezembro saí totalmente do movimento, e de dezembro até abril eu ficava nessa vida aí. Eu ficava, caraca, pô, gastando meu dinheiro e tudo mais, até que eu fiquei muito ferrado de dinheiro mesmo. Tipo, eu estourei o limite de cartão de crédito, não conseguia pagar cheque especial e tudo mais. E aí foi uma situação assim muito complicada. Aí eu falei, isso aqui não tá legal. Pô, como é que eu vou ficar vivendo assim e tudo mais? Cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que, nesse período de tempo, só para vocês entenderem, de dezembro até abril, eu não parei de vender. E aquele vídeo review que eu fiz em outubro, ele continuou vendendo para mim, de dezembro até abril. Ele vende para mim até hoje. Só que nesse meio tempo ele vendeu muito, porque ele praticamente deu uma viralizada ali, né? Então o vídeo foi bem visto e muitas pessoas compraram. Então eu vou mostrar aqui para vocês na tela do computador também, que eu vendia bastante com esse vídeo aí nessa época que eu tava fora. Então, tipo, eu tava lá fazendo minhas coisas e tudo mais, saindo fora do movimento, mas eu continuava vendendo. Parecia que era alguma coisa me chamando ali, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês na tela do computador. Então aqui, ó, coloquei aqui de 1º de dezembro até 30 de abril desse ano, pra vocês verem. Vou filtrar aqui. E, cara, olha só, isso aqui era tudo venda dos vídeo review que eu tinha feito, cara. E olha isso aqui, eu fiz basicamente assim uns 3 mil e poucos reais, cara, nesse período aí, sem fazer nada. Eu não fazia mais nada, tá? Eu tinha saído totalmente do movimento, como eu falei, mas eu continuei vendendo aqui, como vocês podem ver. E olha só, em dezembro eu comecei a vender com vídeo review, foi minha primeira venda dele, né, e tudo mais assim, desse produto, na verdade foi aqui, e eu tava viajando nessa época. E aí, continuou caindo venda, e cara, mesmo assim, caindo venda e tudo mais aqui, 314 num dia, pô, 403 reais, mesmo caindo venda assim, tudo mais, cara, eu não voltei pro movimento. Eu só voltei mesmo quando eu falei, cara, não faz mais sentido, né, eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir dinheiro, porque eu tava muito ferrado, cara. E aí, eu voltei porque eu vi um grande potencial aqui no marketing digital, eu sabia que poderia realmente mudar minha vida. Então vocês podem ver aqui que, pô, eu fiz aí, pô, basicamente aí 3.300 reais, né, nesses meses aí, sem fazer absolutamente nada, só com esse meu vídeo review vendendo pra mim. Enfim, eu não tava muito feliz já com a minha situação financeira e tudo mais, e aí eu resolvi voltar. Só que eu falei, eu tô aqui, né, eu continuei estudando lá, só que a gente esse ano voltou ao normal, a gente fica durante a semana lá estudando internato, final de semana a gente veio pra casa. E aí eu falei, não tem como eu ficar fazendo vídeo review e tudo mais, porque o vídeo review, ele tem um processo de ranqueamento do vídeo, né, a gente tem que colocar ele pra aparecer nas primeiras posições das pesquisas no YouTube. E aí, eu ia ter que gastar um tempo fazendo isso. O problema não é gravar, o problema é ter que fazer esse ranqueamento. E lá não tem internet, eu tenho internet no meu celular. Eu ia ficar gastando muita internet e tudo mais pra ficar fazendo isso. Eu falei, cara, não dá pra fazer isso aqui. Então o que eu falei? Eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que eu venda no automático, eu continuei vendendo no automático, igual vendia, né, sem aparecer e tudo mais, e que eu conseguisse conciliar lá com a escola e tudo mais. Aí vocês lembram que eu falei que em outubro, né, novembro do ano passado, eu conheci o Caio Calderaro por causa de um bônus de YouTube Ads? Então, nessa época, ele tinha a jornada dele, e era mensal e tudo mais. E aí, era R$29,90. E ele estava na época que ele ia aumentar a mensalidade para R$ 49,90. E nessa época, mesmo eu não fazendo tráfego pago nem nada, eu falei, um dia eu vou precisar disso aqui. Aí eu fui e contratei lá, peguei a jornada por R$ 29,90 e fiquei pagando daquela época lá de novembro até esse ano aqui, cara. E nunca tinha usado. A única vez que eu tinha entrado para ver foi em janeiro, que eu assisti uma mentoria lá ao vivo, que eu não entendi nada, porque eu não sabia nada de Google Ads. E aí eu deixei de lado. Mas eu já tava com ela tudo guardado para mim e tudo mais, porque eu falei, eu vou precisar disso aqui. E aí, outro insight para vocês. Muitas pessoas compram, né, um curso e tudo mais e não assiste. E aí quer resultado. Não adianta nada você comprar alguma coisa e não assistir. Mas enfim, aí eu tinha esse material e eu falei, cara, eu vou engolir isso aqui e aí vou começar a estudar e vou começar a botar em prática. E em maio eu comecei, né, minha jornada no Google Ads e tudo mais.
Claro, os meus primeiros meses eu não saí com ROI nem nada. Meu primeiro mês, por exemplo, eu fiquei empatado, mas eu estudava muito. Então, uma dica que eu posso dar para você aí que tá fazendo tráfego pago, você quer aprender no seu começo, vai ser um pouco difícil, vai ser complicado, mas depois vale a pena, você começa a entender melhor. E a questão ferramental você tem que aprender no começo, só que depois que você pega o ferramental, é só questão de estratégica. Então eu comecei a estudar bastante, entendi a ferramenta, e a jornada era algo absurdo, porque lá dentro tinha mentorias gravadas de pessoas que estavam começando, e era o Caio, né, que ficava analisando aquelas campanhas e tudo mais, e aquelas mentorias me salvaram, porque eu vi muitos erros que as pessoas cometiam, e aí eu voltava para estudar aquele assunto específico, porque eu poderia estar errando também. E aí foi isso, eu comecei no tráfego pago e tudo mais. Para você, né, que tá interessado, você não sabe o que é a jornada, eu vou deixar também o link aqui embaixo do site lá para você estar dando uma olhada e tudo mais. É R$29,90 por mês aí que você pode estar pagando para você ter acesso a essa mentoria aí do Caio Calderaro toda quarta-feira. Eu continuo fazendo até hoje, eu sou assinante, porque isso me ajuda muito a estar atualizando e estar olhando coisas ali diferentes, com conteúdo diferente. Mas enfim, aí eu comecei a estudar bastante e tudo mais, e tô nesse processo, né, do Google Ads. Desde então, a cada mês, tá aumentando cada vez mais meus lucros. Eu comecei a ficar com lucro, a obter ROI mesmo, foi mês retrasado, que foi o mês de agosto. Acho que foi o meu primeiro mês que eu fiquei mesmo assim no positivo legal. Aí depois eu fui andando e tudo mais, porque antes eu só empatava, e teve um mês que eu fiquei no negativo, que foi em junho, se eu não me engano, que eu gastei muito achando que tu tinha que gastar para ganhar dinheiro, e não. A questão é de saber a estratégia e você fazer as coisas corretas. Aí eu tô nesse processo aí, né, desde então, e meus ganhos só vem aumentando e tudo mais. Vocês podem ver aqui que nesses meses aí eu consegui já faturar aí, tá faturando mais de R$10.000, e sim, com lucro. O pessoal pode achar, faturou R$10.000, mas gastou 10 mil. Não gastei R$10.000 aí, nem perto disso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado aí da minha trajetória, né, da minha jornada. Foi essa, você viu que não foi do dia pra noite, não foi dinheiro fácil nem nada, mas realmente ali quando você foca e você acredita no processo, as coisas começam a dar certo. E claro que minha história não para por aqui nem nada, ela vai continuar, mas eu espero aí que você tenha se inspirado e tenha visto aí os percalços, né, e tudo que eu fui passando, né, desde acreditar no mercado, depois desacreditar, depois confiar e não confiar, e depois realmente aqui focar e tá tendo os resultados e aumentando aí a cada mês, tá bom? Então é isso, muito obrigado para você que assistiu até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de curtir aí, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.